Se você tem a sua Bíblia, abra comigo, por favor, ao livro de Mateus, capítulo 18, o primeiro evangelista, as escrituras do coletor de impostos. O homem que era cheio de ganância, aquilo consumia, mas Jesus transformou sua vida. Mal sabia Mateus que escreveria o primeiro evangelho na Nova Aliança. Mateus capítulo 18, versículo 8 ao 9. Jesus diz o seguinte: as palavras dele são tremendas, são tão fortes, que o homem tenta deixá-las de lado em uma pressa teológica, sem entender ou compreender o que ele está dizendo. Ele diz: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, isso é uma declaração esquisita, mas ele está tentando te dar um exemplo aqui. Portanto, se tua mão ou o teu pé te escandalizar, corte-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos e dois pés e ser lançado no fogo eterno. No versículo 9 ele diz: e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno. E o que ele quer dizer aqui? Será que ele quer dizer que a mão que rouba ou o olho que olha de uma forma adúltera pode ser removido dali e por isso você salva a sua alma? Não. Ele está dizendo o seguinte: o inferno é um fato tão verdadeiro, tão terrível, tão eterno, que se a pessoa pudesse deixar de ir para lá através de arrancar os seus olhos, ou cortar a sua mão ou o seu pé, seria um preço barato a se pagar. É o que ele está tentando dizer ali. Eu quero usar como tópico nessa noite, pregando alguns instantes, o inferno não é brincadeira. O inferno não é brincadeira. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto ministro, eu entendo a importância do que estou para dizer. Eu entendo que eu não sou capaz de mim mesmo. Eu entendo que o interno valor eterno da tua palavra é grande. Enquanto todas as pessoas assistem pela TV, que o Senhor venha ungí-los com o teu poder e o teu poder de convencer esteja sobre eles. Nos ajude a dizer somente o que temos para dizer. E Pai Celestial, eu peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Foi o grande pregador de Abagonway, tiro do Talmud, que disse: o inferno é a maior recompensa que o diabo pode te dar por ser um dos seus servos. Eu quero que você pense nisso e eu quero repetir. O inferno é a maior recompensa que Satanás pode te dar por ser um de seus servos. Eu sei que nessa noite a mensagem que vou tentar pregar não é muito famosa. A maioria do mundo olha para ela e diz que um lugar como esse, tão terrível, não pode ser possível. E outros milhões podem dizer que se existisse um Deus, certamente Ele não permitiria que uma pessoa fosse a um lugar assim e queimar lá em chamas eternas para todo sempre. Outros ensinam a doutrina errônea satânica de
conciliação tremenda que diz que finalmente todos os homens, até mesmo demônios e o próprio Satanás, vai se reconciliar com Deus e fazer do céu seu lar eterno. Até mesmo a maioria da igreja, a maioria das casas de adoração que tem as suas cruzes no topo delas, nessa terra americana, no Canadá e qualquer outra nação aonde esse programa passa, pode dizer: eu não acredito que há um inferno. Eu não acho que um lugar tão terrível pode existir. E como nossos amigos católicos dizem, se ele existe, Deus com certeza ia permitir que um lugar chamado purgatório, aonde o homem pode ter uma segunda chance depois da morte. Mas todas essas coisas que eu disse estão erradas. Existe um inferno, e eu não digo isso com alegria no coração. E nas portas do céu, não há alegria, de acordo com a Bíblia, sobre a morte do ímpio. O céu não se alegra, os anjos não se alegram, Deus não tem prazer algum em nenhum pecador, independente do mal que está em seu coração, morrendo perdido e indo para o inferno. Há um tempo atrás, uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos da América, e eu quero ler para você os resultados dessa pesquisa. Enviaram um questionário para 10 mil ministros de algumas fés diferentes, ou de algumas denominações diferentes. Desses 10 mil questionários enviados, 7.441 responderam a eles. Entre as perguntas feitas a esses pregadores do Evangelho que estão de trás dos púlpitos dos Estados Unidos constantemente para pregar o Evangelho, com milhares e milhares e vários milhões de seres humanos dependendo deles para guiá-los nos caminhos da justiça. Essas foram as perguntas. Perguntaram ao clérigo se acreditavam na ressurreição física de Jesus da cova. 51% dos metodistas dizem que não podiam aceitar a ressurreição de Jesus como fato histórico. 35% dos presbiterianos não puderam aceitar. 30% dos episcopais dizem que não, nós não acreditamos que ele realmente ressuscitou dentre os mortos. 33% do batista disseram a mesma coisa. Quando perguntaram se acreditavam no nascimento da Virgem, do Senhor Jesus Cristo, como um milagre biológico, 60% dos metodistas disseram não. 44% dos episcopais disseram não. 49% dos presbiterianos falaram a mesma coisa e 44% dos batistas disseram não, nós não acreditamos que Jesus nasceu da Virgem Maria. Quando perguntaram se acreditavam em Satanás e na existência do maligno, espíritos das trevas, 62% dos metodistas disseram não, nós não acreditamos que um diabo, uma pessoa assim existe. 37% dos episcopais disseram a mesma coisa. 81% dos presbiterianos disseram nós não acreditamos que existem demônios, diabos, etc. E 57% dos luteranos americanos falaram a mesma coisa. Quando perguntaram se acreditam que a Bíblia é inspirada a palavra de Deus, isso que tenho em minhas mãos nessa noite,
82% dos metodistas disseram não. 90% dos episcopais, não. Estou falando de pregadores. 81% dos presbiterianos disseram não. 50% dos luteranos disseram não, nós não acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, cada uma dessas perguntas tem a ver com uma crença básica do cristianismo. E se esses pseudo-pregadores contaram a verdade sobre a capa do anonimato, então eles estão distorcendo a fé que dizem proclamar por detrás do púlpito e estão usando essas igrejas para destruir o cristianismo. A doutrina do inferno, na sua grande maioria, tem sido eliminada do pensamento da maioria da igreja e da pregação da maioria dos ministros. A doutrina de que há um lugar de punição eterna tem sido considerado como algo do passado, algo muito obscuro. Enquanto estou diante de você aqui nessa noite, serei o primeiro a admitir que a doutrina do inferno é uma das piores, mais terríveis, horríveis doutrinas que se encontra em toda a palavra de Deus. Mas ela está lá. Mais de 200 vezes no Novo Testamento, a referência é feita ao inferno e punição eterna. O inferno hoje em dia é muito comum nas piadinhas por aí. Virou uma piada. Uma das palavras mais usadas nas línguas hoje é vá para o inferno. É um termo religioso, essa palavra, falando de um lugar específico que Deus criou, não para o homem, mas para Satanás e seus anjos. Mas milhões e centenas de milhões de homens estão indo para lá. Ainda assim, o mundo tem usado essa palavra como um palavrão. Você liga o seu televisor, hoje e em quase que todos os programas, todos os canais, eles usam essa palavra, inferno. Jesus disse que larga é a porta que dá a destruição, e muitos são que entram por ela. Mas estreita é a porta, o caminho que leva até a vida, e poucos há que a encontram. Eu não inventei, eu não instiguei essa doutrina. Está na Bíblia. Se existe um céu, existe um inferno. Agora o homem tem que fazer a pergunta, por que se existe um inferno, vamos dizer assim, e se é que existe um Deus, por que ele permitiria que a humanidade, se o homem vai viver para sempre, ir a um lugar como esse? E eu quero explicar. Quando Adão caiu nos íons do passado na eternidade, algo que a maioria de vocês pela TV não entendem, vocês não se preocupam, vocês não estão nem aí para isso. Você pode dizer, o que é que isso tem a ver comigo? Olha, eu estou tentando trabalhar, eu estou querendo saber quem vai ganhar a final do campeonato, ou quem vai ser contratado, quem vai fazer isso, aquilo outro. O assunto que eu tenho aqui hoje é algo eterno. Essas outras coisas vão passar, vão perecer. Jovem, homem, você é jovem, seu cabelo está como a asa do corvo de tão negro e o vento sopra em seu rosto e você acha que nunca vai envelhecer, mas você vai envelhecer se Jesus tardar e você viver. Essa vida vai passar e perecer e você vai passar por esse lugar que eu estou falando.
Todo ser humano na face da terra tem que passar por esse lugar. E é eterno. E eu amo meus amigos católicos. Eu amo todos vocês. E eu digo isso com todo o amor que eu posso falar por você. E com toda a humildade que eu sei dizer. Mas não há um lugar como purgatório. Isso não existe. Primeira, segunda, terceira oportunidade é desse lado da cova. Não existem outras. Depois que a pessoa fecha os olhos na morte eterna. Separação de Deus. Essa Bíblia não diz nada desse tipo. E esse é o nosso guia. Esse é o nosso sinal. Isso é nosso líder, nosso professor, nosso guia, a palavra de Deus, o Logos de Deus. É isso aqui. E esse lugar chamado inferno é eterno. Pessoas que morreram sem Deus há 6.000 anos atrás ainda estão lá. E vão permanecer lá daqui a 10 anos. Vão estar lá daqui a 1.000 anos. Vão estar lá daqui a 10 bilhões de anos. A Bíblia usa o termo para todo sempre, eterno, para sempre, para sempre. Eu quero que você pense nisso por um instante. Já é ruim quando os problemas vêm e você tem que suportá-los por algum tempo, mas você tem esperança que algo melhor vai vir. Mas não há esperança para os condenados no inferno. Não há esperança para os milhões que estão lá agora e os bilhões que vão arder no lago de fogo, e eu digo isso sem alegria no meu coração. D.L. Moody diz que qualquer pregador que pode pregar a doutrina do inferno sem chorar, tem algo errado com aquele pregador. Mas eu estou tentando te dizer a respeito da realidade do inferno, que ele existe. Eu posso usar passagens, mas tem mais de 200 delas aqui nesse livro. Somente no Novo Testamento. No fim do livro de Apocalipse, nós vemos que aqueles que não tinham os livros escritos no livro da vida do Cordeiro foram lançados no lago de fogo que queima para todo o sempre. Agora, é para sempre, é eterno. Nossa mente finita humana não consegue entender isso. Porque nós pensamos em termos humanos. Fazemos a pergunta, qual a idade desse planeta? Esse planeta chamado Terra. Nossos astrônomos descobriram há pouco tempo atrás uma galáxia que fica a 500.000 anos-luz de distância. Então sabemos que esse planeta tem pelo menos 500.000 anos de idade. Quando você pensa em números em relação a Deus, é impossível para que nossa mente entenda. Se a pessoa pudesse viajar na velocidade da luz, a pessoa ia parar o tempo inteiro. Se alguém pudesse viajar rápido assim, uma pessoa não envelheceria. Pensa no que eu estou dizendo. Se você pudesse viajar 186, não sei o que lá, 1.000 milhas por segundo, ou se desenvolvermos aeronaves rápidas assim, o homem pode entrar e viajar por 1 milhão de anos e ele vai estar tão jovem no dia que começou como no dia que acabou. Isso é um fato. Alguns desses astronautas que foram à Lua voltaram um pouco mais jovens do que quando foram. Não podemos compreender, mas foi isso que aconteceu. Isso diminuiu o processo do tempo, até mesmo com a velocidade curta na qual eles exibiam naquele foguete. Então, quando você começa a entrar nisso, você começa a entender do que Deus estava falando quando Ele disse para todo sempre. Deus não está mais velho hoje do que estava há 1 bilhão de anos atrás. Ele não vai estar mais velho daqui a 1 trilhão de anos do que hoje. Quando você fala a respeito de Deus, você não está falando a respeito dessa
expressão que o mundo tem, como chamam Jesus Cristo de superestrela, você está falando de algo que é muito além da compreensão da mente. A nossa mente não consegue entender. Deus não é um homem. Ele não está sujeito a envelhecer na pele ou nos seus olhos. Ele sempre existiu. Ele sempre é e ele sempre será. Aleluia! Através de Jesus Cristo, Ele é o meu Pai Celestial. Ele é o meu Pai Celestial. Aleluia ao Cordeiro, por causa do seu amor, eu vou viver com Ele para todo sempre. E o inferno é eterno. E o relacionamento que eu tenho dito com tanta limitação no meu conhecimento, meu Deus, eu sou limitado. O inferno tem a mesma capacidade eterna. Nessa noite, todos vocês me assistindo, você está diante da eternidade diante de você. Olhe no espelho, querida. Da próxima vez que você olhar no espelho e aquele creme não puder cobrir as rugas, olha para isso, querido, quando seu garoto de 14 anos de idade começa a empurrar você e você tem que usar toda a força que você tem para que ele não te jogue no chão. Você está envelhecendo. Você está olhando para a eternidade. Não importa, você pode rir dessa Bíblia, você pode rir de Deus, você pode rir da doutrina que estou pregando, você pode rir dessa mensagem, você pode rir de tudo, mas não apaga a realidade do que eu estou falando. Ela existe. É eterno. Eu estou tentando colocar isso em você nessa noite. A eternidade disso é eterno, para todos sempre. Existe e o homem está diante disso. Eu não tenho tempo de entrar em todas as razões pela qual você está diante disso. Você não tinha que passar por isso, mas Deus te criou de uma certa forma. Ele não criou você como um robô qualquer ou um escravo, Ele te criou com livre arbítrio. Você tem uma escolha. Olha, você pode colocar os seus pés para o alto e beber cerveja até não aguentar andar mais. Você tem livre-arbítrio. Mas as consequências disso vão vir. Você pode colocar aquele pó branco no seu nariz e cheirar a cocaína. Mas você vai sofrer as consequências. Garota, você pode jogar sua virtude fora. Você pode rir desse tão chamado plano de salvação bíblico e viver através das suas éticas situacionais. Se te faz sentir bem, então faça. Mas você vai pagar. Ou então você pode dizer: Deus, não importa que o mundo inteiro está seguindo os seguidores daqueles que estão levando eles ao inferno, eu não vou seguir esse caminho. E quando você diz isso, garota, você vai ter que lutar contra a corrente. A maré está indo em direção do inferno e muitos seguem esse lugar. Largo é o caminho que dá destruição. Estão seguindo para lá, milhões de pessoas estão indo para lá. Eles estão sendo guiados ali pelas ilusões de Satanás. Satanás é que os ilude através do desejo da carne. Bons tempos. Beba o seu uísque. É assim que a autossociedade faz. Beba sua cerveja. Vai, aproveite sua balada. Puxe a garota para perto de você e sinta o prazer da carne, do pudor. Existe a sua isca. Se você não morder, então ele te coloca diante de poder e dinheiro. Beleza.
siga até o inferno. E se você quiser largar, não é fácil, não importa qual pregador está te dizendo isso, que é rápido, ele está louco. Não é fácil. Quando você virar as costas, você vai lutar contra a maré. Você vai lutar porque a maioria do pessoal está no outro caminho. Você vai ter que lutar e eles vão te falar que você está louco, você perdeu a cabeça, você é um lunático por Jesus, você é um daqueles malucões e você não tem mais sentido algum, você está jogando pedra na lua. Nada mudou. O mundo odiou Abraão quando ele saiu, riu de Noé quando construiu a arca, mataram Abel. Você está me ouvindo hoje? Nunca mudou. Eu vou ficar de pé nessa plataforma e vou te dizer nessa noite, vou te dizer na televisão, quando você diz: Jesus, eu vou virar minhas costas para esse mundo, pela sua graça, e eu vou caminhar de acordo com as palavras desse livro, e eu vou seguir o Senhor, não importa o que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer o meu melhor para seguir, se custar a minha vida eu faço. Você vai encontrar demônios e o inferno e poderes das trevas e todas as coisas que o inferno pode jogar no seu caminho. Mas eu vou te dizer mais uma coisa agora. Se você fizer, você vai encontrar a paz que vai além de todo entendimento, e uma alegria que não se pode descrever, cheia de glória, e uma inteireza que o dinheiro não pode comprar, o dinheiro não pode dar, e o diabo não pode remover. Se você fizer isso, você vai encontrar algo em sua alma, que vai te dar uma razão para viver, e vai colocar algo em seu coração, vai colocar algo em seu espírito, que vai te ajudar a andar de cabeça erguida e dizer: ainda bem que eu posso dizer que sou um deles, lavado no sangue do Cordeiro, no fluir que vem do Calvário, com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e você nunca vai se arrepender, você nunca vai se arrepender. Daqui a 1 milhão de anos, você vai estar clamando o nome de Jesus, ali no alto da glória. Vai te custar. Vai custar sua mãe, seu pai, sua irmã, seu irmão, sua casa. Vai te custar a afeição de amigos e familiares, vai te custar dinheiro. Vai te custar a sua vida. E o que você recebe? Vai ser algo que não tem preço. Não tem preço. Agora, Adão pecou. Quando ele pecou, ele trouxe a pena de morte, que significa separação de Deus. Estamos conectados a Deus, a humanidade está, pois Ele nos criou. Você foi criado para adorar a Deus. Satanás diz que você nasceu para morrer, Nashville diz que você nasceu para perder, e Jesus diz que você nasceu para viver. Quando Adão morreu espiritualmente, separado de Deus, ele ainda estava andando na terra, mas estava morto, ele era um homem morto. Você não sabe o que é viver, a não ser que você diga sim para o homem da Galileia. Glória! Ele muda a sua vida, seu coração, suas esperanças e seus sonhos. Glória ao nome dele. E quando Adão pecou, no lombo de Adão estava todo ser humano que iria nascer, incluindo eu, você e os meus netinhos. Foi como se Satanás tivesse envenenado a humanidade com o pecado, esse terrível veneno. Homens mortos caminhando, mortos enquanto vivem, mortos em seus delitos e pecados. O homem precisava de um redentor, o homem queimaria no inferno, todo filho de Adão queimaria no inferno. Não havia uma saída, destinado, condenado, sem uma esperança, iria para o inferno. Condenado.
Mas Jesus Cristo, esse nome, aleluia. Há uma inclinação espiritual, uma inclinação na Bíblia que, na menção do nome de Jesus na glória, todo anjo se prostra e começa a adorar a Ele, prostrado. Aleluia. Jesus, o homem não podia se salvar, o homem estava perdido, o homem estava preso sem esperança, ele não poderia fazer nada por si mesmo, era impossível, condenado ao inferno, condenado a morrer, condenado a queimar para todo sempre. Mas Jesus Cristo desceu às estrelas do céu, nasceu de uma virgem, não uma mulher jovem, mas nasceu da Virgem Maria. Aleluia. Modernistas me escutem. Modernistas me escutem, modernistas me escutem bem. Jesus não nasceu de alguma mulher, não nasceu de uma prostituta, não nasceu de uma mulher qualquer, mas nasceu da Virgem Maria, anunciado por Gabriel de Deus, que aquilo sendo formado dentro de você é santo e vai ser chamado de Filho do Deus vivo, e o nome dele vai ser Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Perdoe-me se eu me empolgo um pouco. Aleluia. Isso é algo para se empolgar. O Jesus do qual eu falo ganhou a finalíssima. Ele ganhou todas as coisas. Glória a Deus, porque a batalha já foi vencida. Os portais do céu foram abertos para que eu e você entremos e bebamos da água da vida gratuitamente, porque Ele pagou o preço com o seu sacrifício. Então você não tem que ir para o inferno e você não vai morrer sem Deus. É simples assim. Você ouviu bem, pessoal da televisão? É simples assim. Jesus Cristo, agora, esse é o problema de muitos. É aí que o homem fica um pouco perturbado. Como assim, evangelista? Eu vou te falar do que eu estou falando. O homem quer colocar a mão na cintura e olhar para cima e falar assim: eu chego lá sozinho. Ele pega uma miséria no bolso, doa um dinheiro para o hospital e diz: isso me compra uma passagem para a glória. Você está me ouvindo? A maioria de nós não temos $500 mil, fazemos parte de uma igreja. Cumprimento a mão do pastor, vou ficar religioso e eu sei que assim eu vou para o céu. Mas não é assim. Ser um bom cidadão e todas essas coisas que são boas, mas não te salvam. E é por isso que o inferno range os seus dentes, porque não existem 10 caminhos, ou 5 caminhos, ou 8 caminhos, ou 2 caminhos, só existe uma porta. Uma porta. Uma porta. Uma porta. Só existe uma porta, e essa porta não tem Maomé escrito ali. Essa porta não tem Buda escrito ali. Essa porta não tem Confúcio escrito ali. E aquela porta também não tem a lua escrita ali. E aquela porta não tem o batistas ou católicos ou pentecostais ou metodistas escritos ali. Mas aquela porta tem o nome de Jesus escrito ali. E qualquer um que quiser vir de outra maneira é a mesma coisa de um ladrão. Uma porta, um caminho, Jesus. Isso deixa vocês nervosos, não é, jornalistas? Você range os dentes, não é? Você diz: estupidez. É mesmo? É mesmo? Vamos dizer que você fica doente. Isso é a cura para essa doença. Isso aqui é o antídoto para curar. Você pode ir para qualquer lugar do mundo que quiser, beber do rio de Ganges, ou do Mississippi, ou do Rubicon, e você ainda vai morrer. Você precisa disso aqui. É uma analogia ridiculamente simples, mas você sabe o que eu estou dizendo. E você precisa aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou você não pode chegar no céu e não ir para o inferno.
Eu li uma coluna grande outro dia em um dos jornais das cidades grandes aqui. Eles falaram de pregadores e eu era um deles. E falaram como não gostavam de mim, e quão estúpido eu era, e quão burro eu era, e quão ridículo eu era. E a razão por dizerem isso é porque eu acreditava na Bíblia inteira. Eu pensei, eu queria receber mais críticas assim, viu? Hoje eu tive uma outra honra que foi me dada. Fomos escolhidos pelo capítulo ateu de Portland. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que os Hitlers vêm e vai, os Stalins vêm e vai, o PLO vem e vai, aqueles líderes dos Rams vêm e vai, os romanos vêm e vão, os Césares vêm e vão, diabos vêm e vão, mas Jesus vai viver para sempre e a palavra dele vai vir como uma rocha e o homem pode bater nessa rocha, mas os martelos vão quebrar. E a verdade da palavra vai permanecer para sempre e para sempre, pois Ele é Deus e não há nenhum como Ele. Ele nunca vai morrer. Ele é nosso Redentor, nosso Salvador, nosso Rei, nosso Redentor. Ele é a rocha firme. Jesus, louvado seja o nome dEle. Ele fez tudo isso, morreu em um calvário, sofreu as agonias do inferno, que a mente humana finita não pode nem tentar entender. Para vir do céu e pagar o preço, para satisfazer toda a justiça celestial, porque o Jimmy Swaggart estava falido. A conta foi apresentada e eu não podia pagar. E começaram a me retirar quando Jesus disse: Pai, eu paguei a conta dele. Aleluia! E eu escrevi: está pago. Eu escrevi: está pago. É isso que eu quero te dizer. É o que faz disso algo tão ruim, algo tão terrível para uma pessoa morrer sem Deus, ir para o inferno. Você não precisa ir para lá, se você aceitar a Jesus Cristo, mas se a pessoa, Deus tem misericórdia, mas se escolherem ir para lá, como é esse lugar? Essa é a razão pela qual estou viajando por esse mundo inteiro. Alguém me perguntou outro dia, perguntaram: Jimmy Swaggart, por quê? Por que você faz cruzadas como essa? Você prega para milhões de pessoas pela televisão, então por que é que você brutaliza, tortura o seu corpo assim? Para quê? Eu nunca pensei nisso, me assentei na mesa, olhei para eles. Por quê? Porque Jesus veio do céu. Porque Ele sofreu, sangrou e morreu. Porque esses pastores trabalham noite e dia. Por quê? Porque não é fácil apertar o botão em uma televisão ali e a obra está feita. Não é simples assim. Deus não podia ter sentado no céu e apertado algum tipo de botão espiritual para salvar a humanidade. Houve um preço. Veja bem, eu não quero que você vá para o inferno. Alguns de vocês podem rir de mim. Vocês podem zombar de mim, ligar aquele televisor. Eu não quero saber se você zomba ou não. Eu espero que você ligue a televisão. Porque eu sei que se você assistir o suficiente, a convicção do Espírito Santo vai vir sobre você. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas independente de tudo que eu possa fazer, e tudo que eles podem fazer, e que tudo que todo santo de Deus pode fazer, independente do que Deus fez, se você for para o inferno vai ser um lugar de desejos lascivos insatisfeitos. Eu quero que você pense nisso rapidamente. Escute. Eu não sei o que é o álcool.
Eu nunca em toda a minha vida provei nenhum tipo de cerveja, vinho ou champanhe, nenhum tipo de licor, eu não sei qual é o gosto. Eu não sei o que são drogas, eu acho que eu nunca usei nenhum tipo de drogas. Eu não me lembro de nenhum tipo ou forma de droga, nem mesmo que o médico me deu. Mas a maioria da raça humana está presa. Muitos de vocês me assistindo agora através desse televisor na sua casa ou no seu quarto de hotel, você está preso. Eu não digo isso com sarcasmo. Eu digo com amor. Suas mãos tremem. Você não consegue viver sem beber. Isso é o inferno. Somente em Nova York eles têm 300 mil viciados em heroína. Existem alguns aqui hoje, você é um viciado. Dentro do seu coração, ainda que você não queira dizer, você está viciado e você sabe que você não consegue parar. Outros aqui estão presos por luxúria, lascivos, presos por isso. Cativeiros. O cativeiro é o último passo antes da morte. Isso é um inferno atormentador. Quando um homem mata sua mãe por drogas e colocaram uma seringa enferrujada em suas veias, filho de Adão nenhum sonhou que ia ficar dessa forma. Quantos aqui nessa noite, quantos de vocês pela televisão me assistindo agora, houve um tempo que você era alcoólatra, que você era bêbado, você precisava beber, você bebeu demais e você bebeu até perder casas e carros, destruiu sua família, e você está aqui nessa noite por causa da misericórdia, do amor e da graça dele. Salvo porque somente ele pode quebrar o cativeiro que vem sobre a humanidade. Mas se você for para o inferno, escute o que eu estou para te dizer. Nesse momento no inferno existem milhões que morreram bêbados, viciados em drogas, de tanto viver na libertinagem. E aquele desejo, aquele te corrói por dentro. Esse cativeiro ainda vai corroer no inferno. Então todo nervo querendo beber, todo nervo querendo usar drogas, mas nunca vão satisfazer. Nunca. Não é somente um lugar de desejos lascivos insatisfeitos, mas também é um lugar de memória e remorso. E esse é o inferno de tudo. Suas habilidades de pensar não param. No inferno agora, a consciência total. Eles se lembram de toda oportunidade. Deus perdoe que nenhum de vocês aqui hoje, ou vocês que me assistem pela televisão, morram e vão ao inferno. Mas se você for, você vai se lembrar desse culto, vai se lembrar desse pregador, vai se lembrar do Espírito de Deus e como estava sobre você, tentando te trazer para dentro, e ainda assim você disse não. Eu estava em um lar há pouco tempo atrás. Um homem disse, tinha um piano na parede, ele disse, Jimmy, você pode cantar uma canção? Eu tinha acabado de pregar em um funeral. E eu tinha ido ali para dar um oi para a família e o lugar estava cheio de pessoas, eu não conhecia a maioria deles. Descobri depois que aquele lugar estava cheio de alcoólatras. Eu não sabia na época, mas era assim. E eu disse sim, eu cheguei até o piano, me assentei e comecei a tocar as teclas. O homem disse, filho, você pode cantar aquela canção antiga, que mais adiante saberemos de tudo. E adiante vamos entender o porquê. Comecei a cantar aquelas antigas palavras e eu olhei ali e de repente, escute o que eu estou para te dizer. Não era uma igreja, não haviam janelas bonitas, não havia nenhum coral maravilhoso, não havia nada a não ser vários bêbados sentados ali. Mas de repente a presença de Deus encheu aquele lugar. E todo homem e mulher ali começaram a chorar, com lágrimas no rosto, aquela palavra antiga daquela canção,
Deus, o Espírito Santo, colocou no coração deles. Mais adiante saberemos tudo o que acontece, mais adiante vamos entender. O Espírito de Deus. Se você for para o inferno, você vai para lá sobre esse Espírito de Deus, o grande xerife do céu, que está batendo na sua porta, que está falando com você, que está te chamando, que está te tocando. Alguns homens aqui hoje, a sua esposa já chorou, já orou, já fez de tudo para trazer você aqui hoje. Alguns de vocês pela televisão, eles clamaram por você. Se você for para o inferno, você vai se lembrar de tudo. E por último, é um lugar de dor excruciante. Eu tenho um amigo. Eu trabalhei com ele por alguns anos, quando eu e a Francis nos casamos. Apresentável, talentoso, tinha habilidade para fazer dinheiro como vi poucos homens ter. Ele está no inferno hoje. Eu falei com ele várias vezes a respeito de sua alma. Levei ele para a igreja uma noite. Eu falei com ele um dia, tanto, e ele disse para mim: não, eu não posso. E ele disse: muitas das coisas que eu faço, eu sei que elas são erradas. Eu não consigo largar, não consigo. Estava em uma loja de ferramentas e um homem entrou correndo. Isso faz quase que 25 anos atrás. Um quarto de um século atrás. Falou o nome dele e disse que ele tinha acabado de morrer. Eu saí correndo daquela loja e vi sua esposa. Ela estava louca, colocaram ela no carro tentando levar ela para a cena do acidente. Ela não sabia o que estava fazendo. Ela estava tremendo muito e histérica. Tentavam acalmá-la. E eu não consegui segurar, eu chorei. E eu disse: Deus, eu tentei. Eu fiz tudo que eu pude, mas será que eu tentei o suficiente? Será? Será que eu tentei o suficiente? Foi um acidente de carro. Eles não sabem o que aconteceu com ele. Ele era dono de vários caminhões. Um dos motoristas não apareceu e ele pegou o caminhão naquela manhã, estava cheio. E ele acabou no fim de uma rua. A rua ia para a esquerda ou para a direita e ele nunca parou e continuou direto e bateu de frente a um pedaço de pedra. E foi muito terrível. Três meses depois, estava pregando um avivamento por perto e me arrumei para ir embora. Deus tinha se movido aquela noite, foi um culto maravilhoso. Muitos tinham respondido ao convite de aceitar a Jesus. E uma mulher permaneceu na igreja. Eu olhei para ela, cumprimentei, tentei ir embora, mas ela não largou a minha mão. E ela disse: você não me conhece, não é mesmo, filho? Eu olhei para ela e disse: não, senhora, eu não me lembro de você, me desculpa. E ela me contou o nome dela. A razão pela qual eu não a conhecia, porque quando eu tinha visto ela 3 meses atrás, o cabelo dela estava negro, agora estava branquinho. Ficou branco da noite para o dia. Era o filho dela, de quem eu estou falando. E é isso que aquela mulher me disse. Ela disse: os médicos me disseram que eu estou ficando maluca. Eles disseram que é melhor eu deixar esse país e ir para outro lugar, porque mentalmente eu estou ficando maluca. E eu disse: qual o problema? Eu conhecia ela muito bem.
E ela me disse assim: eu tenho visto meu filho, já vi ele 3 vezes. E quando ela falou isso, eu dei um passo para trás. Aqui na minha capacidade mental, eu também senti que possivelmente ela estava tendo um colapso mental. E eu perguntei: como assim você viu seu filho 3 vezes? Ela disse: sim, eu o vi 3 vezes. E eu disse: aonde? E ela começou a chorar. Ela disse: essa é a razão dos meus cabelos estarem brancos. Ela disse: não fisicamente, ele não apareceu para mim, mas eu vi a sua face. Era a aparência do seu semblante, o mais terrível que palavras podem descrever. E ele olhou para mim e disse: mãe, por favor, não venha para onde estou. Por favor, não venha onde estou. Por favor, não venha para onde eu estou. Ali eu vi que ela não estava ficando louca. Isso pode fazê-la ficar louca. Mas eu sei que o que ela tinha visto era verdadeiro. Jesus disse em Lucas 16: o inferno não é brincadeira. Não é brincadeira. Jovens, não é brincadeira. Mãe, pai, não é brincadeira. Igreja, não é brincadeira. Abaixe sua cabeça, por favor. Louvado seja Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, se mova aqui nessa noite com essa convicção incomparável do Espírito Santo. Eu fiz o meu melhor, Senhor. Eu fiz o meu melhor. Por favor, agora é contigo. Sempre, na verdade, foi com o Senhor. Deus, Espírito Santo, fale com o filho daquela mãe, a filha daquele pai. Traga meu primo de volta, Senhor. Nós já oramos faz tanto tempo por ele. Traga-o para casa. Toda alma que não é salva e me assiste agora pela televisão, Deus, se mova onde eles estão. Toque-os. Toque-os. Todos aqui nesse grande ginásio, toque eles, Senhor. De cabeças baixas e olhos fechados. Eu não quero que ninguém vá embora, por favor, a não ser que seja absolutamente uma emergência. Então, por favor. Nos próximos instantes, todo o poder que o céu tem vai ser trago para cá. E Deus não vai medir esforços. A porta da qual falei vai ser aberta. Para quem quiser pode vir. Mas você tem que vir agora. É tarde demais. Quando fecharem seus olhos, é tarde demais. Você tem que vir agora. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo aceitável. Você vai sentir, já começou, o poder do Espírito Santo como você nunca sentiu antes. O Charles está tocando aquele antigo hino: eu quero ir para os braços do meu amado. Quantos aqui nesse gigantesco ginásio podem levantar a mão? Eu não vou implorar nem pedir, eu só vou abrir a porta. E se você levantar sua mão, eu sei que você precisa de oração. Jimmy Swaggart, eu não estou vivendo da maneira correta. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero morrer perdido. Eu não quero morrer sem Deus.
Se eu viver até 100 anos ou se for embora amanhã, eu quero abrir os meus olhos na presença do doce Jesus. Você pode orar por mim. Não importa quem você é. Talvez você esteja viciado em drogas, talvez você nunca viu drogas. Talvez você seja viciado em álcool, talvez você nunca viu álcool. Não importa quem você é, se você precisa de Jesus, levante sua mão agora, lá em cima primeiro, eu quero ver. Ore por mim, Jimmy Swaggart. Eu não vou te envergonhar, eu te prometo, eu não vou te envergonhar. As mãos estão levantando, eu estou vendo. Obrigado, obrigado. Jovens e velhos, agora aqui do lado esquerdo das arquibancadas, levante bem alto, por favor. Eu estou vendo, obrigado, obrigado. Levante alto. Agora eu vou até lá no fundo, nas arquibancadas lá do fundo. Levante suas mãos. A segunda sessão de arquibancadas, continue levantando, jovens e velhos. Aqui do lado direito também, comece a levantar. O Espírito Santo está falando ao seu coração. Pais, filhos, filhas, irmãos, tios, avós, avós. Continue levantando sua mão rapidamente. Obrigado. Pela televisão, eu não estou pedindo você para levantar a mão, mas em seu coração, eu quero que você diga: Jimmy Swaggart, eu quero endireitar minha vida com Deus. Estou cansado de correr. Eu quero voltar para casa. É só isso que você tem que fazer. E eu quero que todos aqui nesse ginásio se coloquem de pé, por favor. Todos se coloquem de pé aqui nesse lugar. Eu vou pedir ao Tomás e a Karen e a Wendy para cantar: assim como sou, eu venho diante de ti, o teu sangue foi derramado por mim, Cordeiro de Deus, eis-me aqui. E eu quero que milhares de cristãos que estão nesse lugar, com esses ministros de Deus, acreditem conosco agora. Ore, cada um de vocês, ore. Enquanto canto, eu quero que você venha. Se você levantou a mão, eu quero que você venha. Eu quero que filhos tragam os pais, pais tragam as filhas, esposas tragam o seu esposo que não está salvo. Coloque a mão no ombro dele, convide eles para vir até aqui. Eu quero que você venha lá de cima. Eu quero que você venha de trás, aqui da área principal. É isso, eu estou sentindo em meu espírito. Eu sinto em minha alma. Cante agora. Mister, he's calling you. Come on, young people, he's your only hope. Just as I am. And waiting not. And waiting not. To rid my soul. To rid my soul. Of one dark blot. Of one dark blot. Come on. Come from the top, come from the sides, come from the back, come, we say. Tomás, cante mais uma vez, só mais uma vez, se algumas pessoas ainda quiserem vir. Continue acreditando em Deus comigo, Santos, só mais uma vez. Just a few moments more. Come on. Just a few moments more. Hell is no joke. Hell is no joke. Eu quero que você olhe para o irmão Swaggart, por favor. Eu quero que você, pela televisão, preste muita atenção no que vamos dizer agora. Por favor, por alguns instantes.
Eu pedi a Deus enquanto você vinha para cá, eu falei: Senhor, me ajude a fazer esse culto da maneira como o Senhor quer. Porque isso é um tempo tão delicado, você está à beira de ser salvo. Daqui a alguns instantes, se você acreditar, todo pecado que você cometeu vai ser lavado. Você vai se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. E seus nomes vão ser escritos no livro da vida do Cordeiro. E Jesus vai virar para Deus o Pai e virar para todos os anjos sagrados. Qual o seu nome, Senhor? Santiago, ele vai dizer: Pai, e para todos os anjos. Lá embaixo, em Portland, no Oregon, Santiago entregou o coração dele para Jesus Cristo. E no céu eles vão começar a louvar. Isso vale para todos que estão aqui, toda pessoa que veio para cá e disse sim para o Rei dos Reis. Agora, como é que eu tenho certeza de Missuega que eu não vou para o inferno? Você tem certeza aceitando a Jesus Cristo. Eu não posso te salvar. Esses pastores maravilhosos aqui não podem te salvar. As igrejas deles não podem te salvar. Você pode apertar a minha mão o quanto você quiser e não vai ser salvo assim. Mas você aceita Ele. Como eu faço isso? Eu vou te dizer como. Há mais ou menos 12 anos atrás, Deus me disse exatamente como orar com as pessoas para serem salvas. Se você acreditar de todo o coração, outros ainda estão vindo. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo quer que eu diga isso para você. Alguns ainda não vieram e Ele ainda está falando com você. Ainda há lugar, venha, a porta está aberta. Agora, eu vou fazer a oração do arrependimento. Ser salvo é diferente de qualquer outra coisa. É apenas aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Redentor. Você não pode se salvar, você precisa aceitar a Ele e acreditar nele. A palavra dele diz em Romanos 10, versículo 9 e 10: se confessarmos com nossa boca e acreditarmos em nosso coração que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, nós seremos salvos. Isso é verdade. E eu quero que você abaixe sua cabeça e feche os olhos, por favor. Você pela televisão, eu quero que você, na sala da sua casa aí, ou no hotel onde você está, no seu negócio, onde quer que seja, eu quero que você também abaixe sua cabeça, feche os olhos. E enquanto peço a essas pessoas aqui em Portland, Oregon, para fazer oração de arrependimento comigo, eu quero que você ore comigo também. E hoje vai ser o primeiro dia para você, para sempre. Agora eu vou fazer a oração de arrependimento. Eu quero que você repita comigo e acredite como você nunca acreditou em nenhuma outra coisa. Agora vamos orar. Querido Deus do céu, eu venho a Ti com sinceridade em meu coração, em nome de Jesus. Perdoe todos os meus pecados. Eu peço o seu perdão. Limpa-me. Lava-me com teu sangue precioso que foi derramado. Estou cansado da minha vida. Eu não quero mais seguir esse caminho. Eu quero seguir o seu caminho, de acordo com tua santa palavra, que não pode mentir. E eu acredito. Coloco minha fé nisso. Coloco tudo que eu tenho nisso. Com a minha boca, eu confesso Jesus Cristo. Em meu coração, eu acredito que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e que Ele vive agora
E porque Ele vive, eu o aceito. Eu aceito o preço que Ele pagou e o sangue que Ele derramou para tomar o meu lugar. E de acordo com Sua palavra, na frente de todo esse pessoal e diante de Deus, sou lavado, sou limpo, estou redimido, eu estou salvo. Louvado seja Deus! Praise the name of Jesus.